Olá, pessoal! Aqui estamos para mais um episódio do podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. Hoje nós vamos trazer o assunto saúde financeira para crianças. E aí eu fiquei pensando o seguinte, né? Qual a importância e o quanto de sono a gente perde quando tem um problema financeiro? Quem nunca, não é? Vocês que nos assistem, que nos acompanham aí, como é difícil você ter contas para pagar, não estar planejado, não ter uma organização e o boleto vem, que a gente brinca, né? E aí nós estamos aqui hoje para bater um papo com uma pessoa super experiente, ela vai comentar sobre, que é a Sabrina Mestieri. Nacal, eu estou perguntando aqui esse sobrenome porque ela acabou de me falar que é italiano e me explicar dele. Ela é educadora financeira e a Sabrina vai comentar conosco essa questão, né, da importância da saúde financeira, do cuidado, do planejamento, mas com um viés muito bacana para quem acompanha, principalmente papai e mamãe, que é para falar de criança. Sabrina, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está acompanhando seus trabalhos aí pelas redes sociais. Obrigada, e nos chegou a indicação, porque nós pensamos, o que nós vamos falar para a criança agora? Vamos dar uma olhada no trabalho lá da Sabrina e a gente viu que é muito bacana. Sá, para começar aqui, você compartilhar um pouco dessas informações conosco, eu quero que você me diga o seguinte, como que a gente faz poupa? Como que a gente faz economia? Tem uma regra para isso? Começa, conscientização? É o quê? Por favor. O primeiro passo para a gente entender sobre poupar dinheiro é entender quanto as coisas valem e entender que quando a gente sabe quanto vale, a gente cria uma autonomia de querer poupar. Então, poupar, ele vem muito da cabeça. A gente tem que querer fazer algo por nós, né? Como qualquer coisa, Sim. Como emagrecer, como fazer uma nova atividade física, você tem que querer. Basicamente, eu acho que começa pela cabeça. Eu acho que tudo começa pela cabeça. E somando com isso, né, a gente percebe que mudança de hábito, né, que é um monte muito grande que a Unimed vem falando, começa do querer. Ou seja, poupar tem que querer também, né? Tem que querer, né? Tem que começar a ajeitar, porque muitas vezes as pessoas ficam tentando se enganar, mas poupar vem também de você querer. Né? E aí vem aquela, vamos até abrir aqui um pouco, brincar um pouquinho, né? Eu sempre mereço, né? Daí não vem aquela história, mas eu mereço, eu vou lá e compro. E aí você, quando vai ver a sua fatura final do mês. E aí a gente entra nas crenças limitantes da nossa infância, né? Então, a nossa infância traz muita crença limitante sobre educação financeira que a gente nem percebe. E aí que eu quero que você entre para falar para nós sobre isso. Educação financeira, então começa na infância. Tem que começar na infância, exatamente, até por essas crenças financeiras, né? Então imagina aquela coisa assim, do dinheiro não traz felicidade. Não, lógico que existem coisas que não custam e trazem felicidade. Sim. Lógico que isso existe. Uhum. Agora, como você mesma disse no começo, tirar o sono, a gente sabe que estressa, né? Sim. O estresse continuadamente ele pode virar uma depressão, né? Uma doença casais grave, se separam muito e o primeiro motivo pelo qual hoje os casais se separam é pela questão financeira. Que coisa, né? Então tem como dizer que não tem que começar na infância se a gente escuta frases desde a infância que nos remetem na vida adulta, porque tudo que a gente escuta na infância vai lá para o nosso inconsciente. Sim. Né? Uhum. Do nosso inconsciente, a gente começa a agir, fazer coisas, sentir de acordo com aquilo que a gente aprendeu. E você não recebe uma informação como uma criança recebe, né? Exatamente. Então, quando eu falo para uma criança, dinheiro é sujo, né? Qual é a sensação que uma criança tem? O que é sujo para uma criança que não faz... Não toco, né? Não posso pegar. Não, né? E aquela noção de cocô mesmo, sabe por quê? A criança não tem uma noção grande de higiene. Sim. Ela brinca no chão, põe a mão na boca, ela não tem uma noção grande de higiene. Ela põe a boca e tudo. Aí, de repente, você fala para uma criança que dinheiro é sujo, ela imagina que sujo é o cocô, que de fato ela tem nojo, porque a palavra sempre se remete ao sentimento. Sim. Então, falar palavras também, coisas erradas, e ver como a criança interpreta, tem que tomar cuidado com a interpretação. O problema não é a frase dinheiro é sujo, mas é explicar, é interpretar para a criança. O que seria esse sujo, né? O que seria esse sujo? Eu tinha uma aluna que ela falava assim, na minha infância, eu achava que, quando eu escutava dinheiro é sujo, eu perguntei por quê, e ela perguntou, tem crianças que nem perguntam, né?
Ela falou, porque passa na mão de todo mundo. Ela falou que ela ia na igreja e via aqueles papeizinhos. Ela falou assim, é sujo. Ai, tadinha, tipo, porque ela associou isso, né? Então ela começou a ficar com nojo do papelzinho também. E não só do dinheiro. Aí vem a importância, exatamente como você falou, como isso é posto, né? Tudo que é posto na fase da infância, e a gente, às vezes, nem só vai perceber isso adulto e depois de uma terapia e tal, que muito dos traumas, sei lá, situações que a gente... Sim, você sabe qual que é a maior crença limitante financeira do brasileiro hoje? Tudo dá um jeito. E se tudo dá um jeito, para que vai planejar? Para que vai organizar financeiramente? É verdade, né? Tudo dá um jeito, a gente dá um jeito tudo. No final das contas, tudo dá um jeito. Eu fico e aí lá. você fala isso pro seu filho fala, não, fica tranquilo, a gente dá jeito em tudo. Só que a criança interpreta o tudo dá um jeito de uma maneira diferente da gente. Sim, sim. De que a gente vai se esforçar e fazer uma interpretação diferente. É como se Só fosse que aquilo é um aprendizado fácil, que fica lá. É. E aí, na cabeça, cria aquele sentimento, eu sei que tudo vai dar um jeito, por que eu vou me organizar? Por que eu vou me organizar? Para que vai ter planejamento, né? Depois dá um jeito. E aí, quando você fala assim, isso fica na cabeça da criança, tem alguma idade que, ok, eu já falei que o dinheiro é isso, eu já falei que não vou dar um jeito, e aí tem que saber como colocar. Mas para eu realmente sentar com a criança e falar sobre vida financeira, sobre saúde financeira, sobre cuidar do seu dinheirinho e tudo mais, tem uma idade que você entende que a criança... Tem, assim, mais ou menos uns 3 anos, que é quando a criança começa a consumir e querer e pedir pelo consumo, né? Se comparar com um amiguinho, então começa, o amiguinho tem aquela mochila legal. Tu come mais lanche que eu, quero comer, né? ou vai pro shopping e quer comer o sorvete, quer comer o sorvete maior. Então, quando começa a consumir... ele já pode começar a falar sobre dinheiro, entender que as coisas custam e que não é assim, não é simples fácil, né? assim. Né? Eu acho que uma coisa que chama a atenção demais, e todo mundo já passou isso, eu tenho um sobrinho, enfim, vocês com os filhos, é a impressão de que passa no cartão. Passa no cartão. Então, assim, não tem dinheiro, passa no cartão, tia, pai, mãe, né? Porque para ele não sabe porque que não aquele sabe cartão vai cobrar, né? Depois e o dinheiro vai ser o mesmo. Porque não sabe o valor. Lembra que eu falei que o primeiro passo é saber quanto custam as coisas? A criança não sabe quanto custa, né? Então, se a criança não souber quanto custam as coisas, ela vai pedir, tudo bem, né? Eu lembro que meu filho, com 3 anos, veio para mim e falou que queria uma mochila igual a do amiguinho da escola. Eu falei, vamos lá ver quanto que é. Aí mostramos, R$600 a mochila. Aí eu falei assim, olha... R$600, não é que a mamãe não tem dinheiro para comprar, mas o que você prefere? Comprar e gastar dinheiro numa mochila? Ou você prefere viajar mais? Porque isso é prioridade, é o que a gente quer fazer primeiro com o nosso dinheiro. O que você quer fazer primeiro com o dinheiro? O que a nossa família quer? A nossa família prefere viajar. Tá tudo bem se a família do seu amiguinho prefere comprar, Sim. Mas a nossa não. A nossa prefere viajar. Então, é isso que a gente tem que explicar para a criança, né? E aí que vem o benefício, né? Quando você tem essa conversa, você traz esses benefícios. E o que mais você entende que é um benefício? Além de trazer exatamente isso, você já coloca para a criança o direito da escolha. Né? Exatamente, importantíssimo o direito da escolha. Que ele sabe, você quer a mochila, só que daí você não vai fazer tal coisa, Exatamente. mas lembra que o papai, mamãe e o irmão querem mais isso. É isso, é a discussão da vida financeira desde cedo, dentro da família. Falar isso, exatamente, olha, é isso. Não é escolher entre você quer um negócio caro e um negócio super caro. Não é essa a ideia, entendeu? Facilitar a vida, mas fazer pensar mesmo, sabe? Fazer analisar que aquilo vai tirar dinheiro de uma viagem, vai tirar dinheiro de outras prioridades da família. Que ele também gosta, né? Que ele também gosta, que ele também quer curte. E deixa eu te perguntar um negócio. Você acha, e como outros grandes assuntos que a gente comenta, isso tem que estar em grade escolar, grade curricular de escola? Até tem. O grande problema é que hoje você vai ver um monte de escola dizendo que tem educação financeira. Mas eu falo o seguinte, vai lá nessas escolas, pede para essa escola te apresentar a professora que dá aula de educação financeira, pergunta para ela se ela sabe o que é CDB, o que é CDI, o que é renda fixa, o que é renda variável, quantas vezes ela parcela no cartão, quanto de dívida ela tem, se ela faz financiamento. Então, a gente não tem gente capacitada. Para fazer isso, né? Né? Se ela sabe o que é bolsa de valores, em quais ações ela investe, pergunta tudo isso para ela vai se desesperar. E você vê assim, o que existe hoje, que já é positivo, é a educação empreendedora, é a discussão sobre o tema.
Já existe hoje. Agora, para a gente chegar na educação de financeira real, ensinar realmente, a gente precisa de mais capacitação por parte dos professores. E a escola não quer capacitar o professor, ela quer o professor capacitado. Exatamente. E aí também vem um negócio, né? Quem sabe se a gente começa já lá na escola a falar exatamente disso que você trouxe. Vamos falar um pouquinho o que é bolsa de valores, vamos falar de aplicação, de investimento. Talvez naquele momento, e é óbvio que você vai fazer muito superficial, mas você vai lançar na cabeça, você já está trazendo, quem sabe, futuras profissões aí. Eu me lembro que meu filho, ele tem 11 anos mais velho, a primeira vez que ele viu alguém falando sobre renda de sutiã, sei lá, ele olhou e falou assim, ficou olhando, não estava entendendo aquela conversa. Ele olhou e respondeu, renda fixa ou variável? Ele não fazia ideia de que renda era outra de tecido, coisa. Né? De tecido e que não fosse... 11 anos. 11 anos. E quando ele perguntou isso já faz um tempo, sei lá, deve fazer uns 2, 3 anos. Mas é porque para vocês em casa então, é uma conversa. Fala, que o meu curso eu dou e a criança aprende sobre renda fixa e renda variável. Vocês chocam, assim, se você vê uma criança de 9 a 11 anos no meu curso, o quanto ela, de fato, sabe mais do que 90% da população. Você vê que coisa interessante, né? E que é uma coisa que faz parte do dia a dia, deveria, né? De grande parte da população, o economizar, o saber onde aplicar, né? Porque, por mais que se viva o hoje, existe futuro, né? E tem que se pensar nisso. E aí, Sabrina, então, e aquela história assim, né? Vamos fazer um cofrinho, vamos fazer uma poupança. Isso é importante, que se mantenha. É importante, vamos lá. Eu não sou a favor do cofrinho. Por que eu não sou a favor do cofrinho? Porque o cofrinho, ele coloca o dinheiro num lugar só, né? E você não separa, você não planeja, a criança fica mesquinha, porque ela só quer colocar no cofrinho dela e ela não quer gastar o dinheiro dela, quer gastar o seu, ela porque fica ela mesquinha. Quer o dela cheio. Ela não está aprendendo nada com o cofrinho. Então, o que eu falo? Que a criança tem que aprender a separar o dinheiro. Mas antes disso, né, para a gente começar a educação financeira na criança, a gente tem que entender que o cofrinho também dá moedinha. Que uma criança de até 7, 8 anos não tem noção que 4 moedas de 25 dá R$1. Ela não tem noção disso. Então, quando ela não tem essa noção, ela não tem noção do dinheiro, ela não consegue saber o quanto de dinheiro tem aquilo e quanto que ela quer comprar custa. Aí o pai vai lá e inteira o dinheiro e não valeu de nada. Porque ela tem noção da quantidade da moeda. Né, porque poupar é uma autonomia a ser criada. É aquilo que a gente falou no começo. Poupar é uma autonomia a ser criada. A criança ela tem que ser levada a querer poupar. Porque quando ela é levada a querer poupar, então eu dei a primeira vez 3 moedas de R$1 para o meu filho. Né? Tinha, sei lá, 3, 4 anos. E aí ele sempre comia no sorvete e ele sempre comia a casquinha normal. Desculpa, ele sempre comia o cascão, aquele maior, sabe? E aí ele viu que ele tinha 3 moedas. Só que ele comia o cascão e ele não tinha essa noção de quanto custava. Sim. E aí eu olhei para ele e falei assim, ele já foi assim, quero o cascão. Falei, mas olha a sua mão, são 3 moedas que você tem. Se você tem 3 moedas, dá uma olhada quanto que custa o cascão. Que número que é aquele? 5. Paga o cascão? Não paga. E agora? Que ou você junta para você comer o cascão da próxima vez. Ou você vai ter que pegar Ou você vai ter que pegar a casquinha. Aí eu fui numa outra loja, mostrei uma barra de chocolate grande para ele. Falei assim, que delícia essa barra de chocolate. Quanto custa, mamãe? R$12. Aí ele falou, eu falei, pena que você não tem esse dinheiro, né, meu filho? Mas se você poupar, se você começar a juntar, você vai ter. Ou seja, é criar autonomia. É ter vontade de poupar. Então, eu vou juntar para comprar semana que vem. Esse super chocolate que eu quero, né? E isso é muito bacana. Eu estou te ouvindo falar assim, eu estou encantada em ouvir, porque como é bacana essa dinâmica e você traz a consciência, a educação de uma forma talvez mais prazerosa, não é? Porque a pessoa não se sente punida. Exatamente. E a criança se sente independente, porque a hora que você fala para ela assim, olha, agora você é responsável pelo seu dinheiro. Ela se sente assim, nossa, eu sou independente. Você não precisa mais pedir para a mamãe qual casquinho ou cascão você quer. É o seu dinheiro, você que vai resolver sobre isso. E essa metodologia é muito bacana, né, Sabrina? E como é que essa metodologia... Vai lá, tem o seu curso,
que fique à vontade para discorrer sobre ele, mas isso dentro de casa, porque também tem isso, muito, porque né? O curso, na verdade, não fala da metodologia para mesada, né? A metodologia para mesada é uma consultoria, né? Uma palestra, enfim, que eu dou. Não é o curso em si. Não é o curso em si. Mas a metodologia das cores, para a mesada, porque ela tem a do curso, para a mesada é como dividir o dinheiro da criança em até 8 cores diferentes. Então, a criança entende que o dinheiro... É lógico que não começa com 8 cores. Você não chega para a criança de 3 anos, dá 8 cores e falar dinheiro. Não é aos poucos. Você vai primeiro, aí você vai para 2, aí 3, aí você vai de acordo com a maturidade da criança. Colocando mais uma cor até chegar nos 9, 8 anos e conseguir colocar as 8 cores. Mas não é de uma vez que se coloca 8 cores, porque senão não assimila também, né? Assimila. E agora, beleza, vai lá, você ensina a criança, tá? Mas isso também, dentro de casa, tem que ter um exemplo para que o negócio aconteça, né? Tem que ter, mas assim, como a gente não tem hoje, assim, eu vejo no Brasil, uma população que é o exemplo em casa, a educação financeira, quando o pai e a mãe resolvem colocar a educação financeira, a mãe acaba se educando também, porque ela tem que ser o exemplo, ela acaba se educando. Eu estou te dizendo isso porque muita gente fala assim, mas não adianta fazer o seu curso se eu não dou exemplo. Eu falei, então, mas se a criança começar a fazer o curso, a metodologia, a mãe começa a se educar também e muda. A criança educa a mãe, a criança educa também, isso, ensina. Né? Pô, a gente não escuta o quanto que um filho ensina pra gente, né, ao longo dos anos, é mais alguma coisa que você vai aprender com seus filhos. Você sabe que a gente recebe muito feedback até de alimentação e de exercício físico, que o filho virou exemplo para o pai e para a mãe para reeducar ele, porque teve que fazer. Porque comigo foi isso, assim, né? Com a alimentação foi isso, assim, eu comecei a comer melhor para os meus filhos comerem melhor, porque eu sou exemplo. Sim, e isso é legal, né? E por que não financeiramente também o negócio rolar? Olha só, nós recebemos, algumas pessoas que nos acompanham sempre mandam perguntas e, no caso, quando falamos do seu, a Evelyn, ela é mãe da Elisa, uma menina super linda, uma graça, mandou até uma foto para a gente ver. E a Evelyn fala que ela tem essa preocupação em não tornar que a criança se sinta punida por não poder ter o que quer, mas que ela entenda o valor. E como é que ela pode começar a fazer? Eu acho que você já disse um pouquinho, mas eu vou pedir para você falar em especial para a Evelyn, que está com essa dúvida. Vai fazer a mesada? Então, vale a pena? Depende da idade, né? Então, eles têm 2 anos. 2 anos. 2 anos. E quando a criança tem 2, 3 anos, né? Acho que 2 anos eu acho cedo, mas você pode começar a conversar, como a gente falou. Mas, assim, ela já vai chegar aí nos 3 anos, já dá para começar a dar moeda de R$1. Não dá aquelas moedinhas, assim, 10 centavos. Porque, como eu falei, não faz sentido ela conseguir visualizar. Porque uma criança, ela entende o seguinte, que um pirulito custa 1 moeda dela. Mas uma moeda tem que valer um pirulito e não 10 centavos. Não, de 10 centavos, né? Uma moeda vale, 5 moedas valem o sorvete grande, né? Mas 5 moedas são R$5. Porque nesse momento eles não têm essa noção matemática, né? Então, a primeira dica é não fica dando moedinha só por dar. Pequena. Essas pequenininhas, você está fazendo seu filho mendigar a moeda. Não é ideia fazer seu filho mendigar a moeda para colocar no cofrinho. Ai, pelo amor de Deus, põe no meu cofrinho moeda. Não. A ideia é ele ser responsável. Então, vai dando moedas de R$1 e vai explicando que ela vai começar a ser independente com as escolhas dela. Mostra isso de ela fazer a compra, a criança mesmo, dar o dinheiro para o caixa. É muito importante. As pessoas falam, mas as pessoas ficam impacientes atrás. Azar das pessoas. Você está para educar seus filhos. Vamos ajudar o mundo a desacelerar um pouquinho, né? Quem está aqui atrás da fila espera só um pouco. Exatamente, né? Espera só um pouco. Meu filho, eu sempre faço meus filhos pagarem. Se eles vão comprar alguma coisa com o dinheiro deles no supermercado, ou eu faço eles pagarem, darem o dinheiro. É tão importante isso, porque as pessoas, né, o ser humano, ele é muito... A gente é muito concreto. A gente precisa passar pela fase de ser concreto para depois passar para a fase imaginativa de acordo com o que é o concreto, né? Tá. Ô, Sabrina, e na verdade, então, você já está, e quem está acompanhando aí está vendo que você já está dando várias dicas. Várias dicas do que fazer, como fazer. Agora, deixa eu falar, e o pai e a mãe que estão curiosos, ou estão passando por isso, ou querem desenvolver, assim como a Evelyn, já essa conscientização nos filhos, e se não tem, vamos colocar, porque, gente,
dinheiro, né? Cada vez mais, como você falou, nós vivemos num país, nós estamos em cenários que nos chamam cada vez mais para essa responsabilidade. E, na verdade, né? somos nós que construímos, né, a grande população. A gente pode falar de governo, enfim, de política, mas a política só está aí como está por causa da população, né? E a tudo é reflexo, né? Tudo é reflexo, né? Faz parte da população. E nós, eu acho que a gente realmente é muito falho, o brasileiro ainda é muito falho nessa questão de educação financeira, porque sempre se dá um jeito, né? Sempre se dá um jeito. E isso não pode. Sabrina, nosso tempo já deu, mas eu ficaria maior tempão falando com você, até porque eu estou achando muito interessante isso. Mas deixa um recado para quem está nos ouvindo. O recado é: eduque seu filho financeiramente. No futuro, vai ter chip, fone de ouvido para aprender inglês, para escutar já, para fazer tradução. Agora, a educação financeira não vai ter nenhum chip para colocar por enquanto. Vai demorar, ainda nem estão pensando nisso. Agora, as línguas e outras coisas, né? Já vai ter. Tá aí, né? Então... E a gente sabe que cada vez mais quem não tiver essa educação financeira vai sofrer, certo? É verdade. Gente, para quem nos acompanha, nosso muito obrigada e quero deixar um recado aqui. Em 2023, a Unimed Campo Grande completa meio século de vidas. É um cuidado, é uma cooperação, é o trabalho de muita gente e, sim, claro, para levar o benefício e reconhecimento que todo mundo que está conosco merece. Acompanhe nossas redes sociais, vocês perceberão excelentes e vários desdobramentos que esta grande marca, esta grande cooperativa trará para a comunidade. Nosso abraço, até mais!